Bom dia, é sempre também uma satisfação para a gente poder falar com você, poder falar com todas as pessoas que acompanham o seu canal. Professor, para a gente começar bem, terminou o carnaval e, segundo a fala popular, as coisas só começam verdadeiramente após o carnaval. Como é que está a educação aqui em Limoeiro? Nós tivemos, nesse início de ano, a volta das escolas municipais em 3 etapas. Nós iniciamos no dia 7 de fevereiro, na sequência um outro grupo de escolas voltou a trabalhar no dia 14 e no dia 21 nós voltamos com a educação infantil, com as creches sobretudo. E esse trabalho ele foi fruto de um amplo debate envolvendo setores da sociedade civil, envolvendo o poder legislativo, e toda a discussão ela foi feita buscando construir esse retorno de forma seguro e equilibrado, considerando ainda que nós vivemos um período de pandemia. Mas o retorno ele aconteceu conforme estava planejado e após o carnaval nós demos um andamento a esse processo de retorno. As escolas estão funcionando, o trabalho está sendo realizado e o monitoramento pela Secretaria de Educação ele vem acompanhando dentro daquilo que é a prerrogativa da própria Secretaria de acompanhar e apoiar as escolas nas suas atividades diárias. Bom, as voltas às aulas ela inclui um monte de uma gama muito grande de serviços, de situações que acontecem. Por exemplo, a estrutura das escolas, merenda, transporte. Vamos destrinchar passo a passo aqui. Vou tentar puxar essas informações suas. Escolas, como é que está a situação das escolas? As escolas, nós iniciamos um processo, todo um levantamento, toda uma análise das escolas, para que a gente iniciasse um processo de manutenção do prédio, da infraestrutura das escolas. Esse processo ele vem sendo elaborado, construído, desenhado desde o ano passado. E agora, no dia 3 de março, nesse dia 3 de março, nós tivemos um momento de habilitação das empresas para fazerem essa obra de manutenção das escolas da rede pública aqui do nosso município. 12 empresas se habilitaram e no dia 4, neste dia 4 de março, essas empresas elas estão sendo analisadas para terem essa habilitação confirmada. A partir daí, já na próxima semana, nós deveremos dar prosseguimento a esse processo que faz parte da questão de licitação para que a gente possa iniciar efetivamente a manutenção de todas as escolas. Evidentemente que desde o ano passado nós já estamos fazendo pequenos reparos nas escolas, observando algumas situações, mas a reforma em si, a manutenção em si, o processo em si de recuperação da estrutura física das escolas, ele está em andamento. É um processo que ficou orçado em R$3.800.000 e vai atender a 22 escolas aqui no nosso município. 4 escolas ficaram fora desse processo, uma delas é a Escola Otaviano Basílio, que é um outro processo, é um processo de reconstrução da escola. Esse processo também já ficou pronto, nós estamos com um orçamento aí superior a R$1 milhão para a reconstrução da Escola Otaviano Basílio, e temos a Escola Júlia Guimarães, o CEMEI, a creche Júlia Guimarães, que está com sua recuperação em andamento. É um processo que nós, ao chegarmos, ele estava suspenso, conseguimos recuperar e está em andamento o processo de recuperação da Júlia Guimarães. A Escola Desembargador, ela saiu de uma estrutura muito precária e está hoje num prédio que ainda, evidentemente, precisa de melhorias, mas em relação ao que funcionava, é muitas vezes superior e melhor do que a estrutura anterior, e a Desembargador também está numa situação que atende plenamente a demanda que hoje existe. E a outra escola que também ficou fora desse processo de manutenção é o CEMEI Sagrada Família, que foi inaugurado no dia 15 de maio do ano passado. Então, das 26 escolas, 4 estão fora do processo, 3 porque estão numa situação de atendimento à demanda e uma que é o Otaviano Basílio, que é um processo de reconstrução que também está já em fase conclusiva do projeto de elaboração, orçado aí na faixa de R$1.100.000 ou pouco mais de R$1.100.000 para a sua reconstrução. E as demais, como disse,
custam 3 milhões e 800, e hoje, nesse dia 4 de março, as 12 empresas que se habilitaram a fazer o processo de recuperação das escolas estão tendo suas documentações analisadas para a habilitação do processo de licitação. Bom, o senhor já respondeu antes da minha pergunta, que seriam quantas escolas iriam passar por esse processo. Já foi respondido. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação escolar, as merendas. Como é que está? Vai ser preciso passar por um processo licitatório também, a aquisição dessas merendas, ou já está tudo feito? Então, nós temos um processo licitatório que foi feito ano passado, num primeiro momento para a entrega dos kits, e no segundo momento, a partir de 14 de setembro, quando nós voltamos gradativamente às aulas de forma híbrida, nós passamos a oferecer alimentação escolar dentro das unidades. E, naquele momento, nós já estávamos com o processo licitatório concluído. Esse processo ele tem um prazo que vai agora até o início desse ano de 2022, e nós já estamos reiniciando o processo de licitação para que a gente não tenha aí um espaço entre o que foi licitado o ano passado e o prazo de encerramento e o novo processo de licitação, para que a gente não deixe aí um espaço, um vácuo entre uma situação e outra. Então, o andamento já está sendo dado. Algumas empresas têm entrado com pedido de reequilíbrio financeiro, ou seja, eles apresentaram um preço no processo de licitação e hoje estão pedindo correção desse preço. E nós, correção, evidentemente, para cima, e isso está sendo analisado diante dos parâmetros legais, contratuais, está sendo analisado pelo setor jurídico da Prefeitura, que trata desse ponto, dessa situação. Então, em alguns casos, é concedido, muitas vezes não o que a empresa pede, mas aquilo que está prestes, que está colocado no contrato, ou previsto no contrato, e outras vezes, por não ter amparo legal, esse realinhamento ele é negado. Algumas vezes a empresa pede o distrato, por achar que deveria ter o realinhamento e não foi concedido, mas nós estamos fazendo tudo conforme manda a legislação, conforme manda o que está nos documentos e nos contratos assinados. Por enquanto, um dos itens que a Secretaria tem sido muito bem avaliada é a alimentação escolar. O ano passado, no mapeamento que nós fizemos, nós tivemos aí dos pontos que nós avaliamos, a alimentação escolar, pela quantidade, pela qualidade, pela frequência, nós tivemos aí uma avaliação muito boa da alimentação escolar. E estamos seguindo esse ano o mesmo patamar de exigência de participação, de envolvimento, de conduta, para que a alimentação escolar não falte nas escolas da rede municipal. E esteja sempre em quantidade necessária e satisfatória e em qualidade, para que as nossas crianças elas possam ser bem alimentadas. E a fiscalização sempre rígida para não acontecer aquela tentativa que aconteceu na entrega dos produtos da última licitação. Nós temos mantido sempre muito rigor nessa fiscalização, não é fácil, são praticamente 6.000 refeições todos os dias, 6.000 refeições todos os dias na rede municipal de Limoeiro. Então veja que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples de se fazer, mas é uma coisa que tem sido feita, que tem sido acompanhada. Nós temos o Conselho da Alimentação Escolar, que recentemente esteve reunido, foi convidado e se reuniu para acompanhar, analisar, avaliar a merenda de forma geral, inclusive os valores de compra, os pagamentos feitos, os contratos assinados. Então, o Conselho da Alimentação Escolar, nós fazemos questão de que a nossa equipe de alimentação escolar esteja sempre sintonizado e, nos períodos que a lei determina, a gente convocar o Conselho para que o Conselho possa se posicionar em relação a tudo que tem a ver com a merenda de forma muito transparente, de forma muito clara. Fernando, com relação ao percurso, à entrega dos alunos nas escolas, como é que está a frota de ônibus? Está tudo ok, tudo certinho? Olha, nós assumimos em janeiro de 21, com um ônibus rodando, um ônibus rodando. Hoje nós temos 17. Evidentemente que todas as semanas nós não temos 17 ônibus rodando, porque da frota nós tínhamos como já disse, funcionando, 7 novos que chegaram em julho do ano passado, e os demais foram ônibus que estavam numa situação que precisava de uma manutenção, uma grande manutenção, podemos dizer assim. E nós temos aquela situação, você bota uma caixa de marcha no ônibus
ele dá problema no freio. Você conserta o motor, ele dá problema na bateria. Você, enfim, vai para a suspensão, ele dá problema numa outra situação. Então, é uma situação que a gente vem fazendo a manutenção em serviço. Então, os ônibus passaram por um primeiro momento de manutenção e dentro de um processo que está sendo acompanhado por nossas equipes, a gerência de transportes, a coordenação de transportes, vem sendo acompanhado e nós estamos gradativamente substituindo peças que já estão antigas e que estão já perto do seu prazo de vencimento, nós estamos substituindo, sobretudo, muito cuidado nos pneus, cuidado em acessórios como limpador de para-brisas, buscando sempre garantir a estrutura mecânica dos ônibus e também a sua condição de atender as crianças. Fazendo aquele trabalho de profilaxia, antes de quebrar, a gente substitui para evitar um mal maior. Mesmo assim, nós temos tido ônibus que quebram no dia a dia, quebra um hoje, quebra outro amanhã, então a gente vai substituindo, vai trazendo, vai trocando as peças para que a gente tenha, num curto espaço de tempo, a gente tenha uma frota toda, digamos assim, adequada, consertada, revisada, com todo o equipamento necessário de segurança para que a gente atenda as nossas crianças e nossos estudantes. Evidentemente que hoje nós trabalhamos, existe um tal de georreferenciamento, todas as rotas elas são filmadas e fotografadas por satélite. Então vai um carro com GPS, anda, faz a rota, essa rota é acompanhada por um satélite. Esse satélite, ele fotografa essa rota, o início da rota, final da rota. Nós temos que, na prestação de contas, colocar no documento cada estudante que vai dentro desse carro, onde eles entram, onde eles descem, onde eles pegam na volta para chegar em casa. Então, é um trabalho que nós fizemos com dados de 2019, porque nós tivemos 2020 a pandemia, foi uma realidade que as escolas fecharam, nós não tivemos aulas. 2021, as escolas começaram a voltar em 14 de setembro de forma gradativa e ainda tivemos escolas que não voltaram em 21. Então, os dados do georreferenciamento, eles foram de 19. Então, são situações que estão desatualizadas e que muitas vezes levam a gente a ter uma rota que não existe mais. Essa rota está lá fotografada, filmada, mas ela está desativada. E tem necessidade de uma nova rota que a gente não pode atender porque não está georreferenciada. Então, nós já tivemos uma discussão interna na Secretaria e nós vamos fazer um novo processo de licitação para contratar uma empresa para fazer um novo georreferenciamento, atualizar com dados de 22 para que a gente possa oferecer em todas as rotas, em todos os lugares que nós tenhamos estudantes, o transporte que assegure a vinda desse estudante para a sua escola. Então, esse processo de georreferenciamento vai ser feito dentro de um processo licitatório para nos dar a realidade da necessidade das rotas, dos quantitativos de alunos que precisam sair das suas comunidades rurais, sobretudo para as escolas, sejam em comunidades próximas ou seja aqui na cidade, na zona urbana. Mas é um trabalho que vem sendo feito, nós temos acompanhado de perto. Evidentemente que trabalhar com dados de 19 deixa alguns furos para a realidade de 2022. Mas dentro disso nós temos buscado, com carros reservas, com carros próprios da Prefeitura, atender a situação de demandas que não estão no georreferenciamento, digamos assim, propriamente dito. Mas como são veículos próprios, a gente utiliza para fazer esse, digamos assim, cobrir determinadas situações para que os alunos não fiquem sem o transporte. E ainda existem situações que ficam, que a gente precisa estar atendendo no dia a dia, fazendo algumas adequações e algumas adaptações. Mas isso é feito e com um novo georreferenciamento, com certeza a gente vai poder ter uma realidade e atender bem os nossos alunos. Agora, Fernando, falando ainda de transporte, mas agora mostrando a outra realidade dos que são os alunos do ensino superior, como é que estão a perspectiva das voltas às aulas para as faculdades e voltando às aulas para as faculdades e os transportes para esses alunos? Hoje nós temos 5 rotas ativas para o ensino superior. Nós, apesar de não termos uma legislação que obrigue a Prefeitura a fazer esse transporte, mas nós temos a consciência e é uma posição de governo municipal de apoiar os estudantes universitários. Então, as rotas que nós temos demandas, que são 2 rotas para Recife, uma pela manhã e outra no final da tarde, 2 rotas para Vitória, também uma pela manhã
e outra ao meio-dia, e estamos tendo agora também um outro horário para Vitória, que é à noite, e temos uma outra rota para Carpina e Nazaré da Mata. Então, nós já estamos saindo de 5 para 6 rotas onde existem demandas. E à medida que as instituições universitárias estão voltando presencialmente e as demandas, a partir do cadastro que é feito na prefeitura e de uma ata que é preenchida diariamente, para que a gente possa ter esse efetivo controle de quem está dentro do ônibus, de quem se desloca, de quem vai, de quem vem, a gente vai atendendo essas demandas. Hoje, nós estamos com um processo também de licitação em andamento para que a gente possa contratar ônibus com capacidade maior, ônibus com segurança maior e ônibus com conforto maior para que esses estudantes possam se deslocar daqui para Recife, daqui para Vitória, daqui para Nazaré ou Carpina. Então, são as rotas que nós temos hoje, algumas em 2 horários, totalizando hoje 6 rotas para os estudantes universitários. E hoje eles são feitos por veículos da própria prefeitura, ônibus da prefeitura, daqueles 17 veículos que nós temos e que eles, em determinado horário, estão livres do transporte da educação básica, eles passam a atender a educação do ensino superior. E são feitos também por uma empresa que está contratada temporariamente, até que o processo de licitação ele seja efetivado para que a gente possa garantir, através de um contrato, por um período maior, através da licitação, até o final do ano, esse transporte seguro, transporte com pontualidade, transporte com conforto, com a ideia que as cadeiras sejam reclináveis, o ônibus tenha ar-condicionado, porque os estudantes já se deslocam cedo, muita gente sai daqui antes das 5 da manhã para Recife, outros saem de Recife para casa 10 horas da noite. Então, o conforto que a gente puder proporcionar para essas pessoas que às vezes trabalham também durante o dia, eles possam ter o conforto e a segurança também para viagens mais curtas, como é o caso de Vitória de Santo Antão, Carpina, Nazaré da Mata, que são rotas que a prefeitura atende nesse momento, podendo atender outras que vierem a oferecer demanda. Professor Fernando Melo, muito obrigado pela sua disponibilidade, por tirar essas dúvidas e deixar a população e essa comunidade escolar mais informada. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós temos aqui a agradecer, a oportunidade de poder colocar esses elementos e dizer que nós temos um canal aberto de diálogo, tanto com os estudantes universitários, na questão do transporte escolar, tanto com o Conselho da Alimentação Escolar, no tocante da merenda. Temos uma situação do ponto de vista do Conselho Municipal de Educação, que tem participado ativamente de todas as programações, inclusive da construção do calendário escolar, da construção da programação de volta às atividades presenciais. Temos mantido também contato com a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, temos, inclusive, convidado para participar o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar. Então, nós temos buscado fazer uma gestão que seja aberta e esteja integrada às entidades que representam a sociedade civil, porque nós estamos aqui, inclusive, também para receber informações, receber críticas, e a partir dessas informações, dessas críticas, dessas sugestões, a gente vai alinhando o nosso planejamento e encaminhando junto com a nossa equipe a fim de oferecer tudo aquilo de melhor em termos de educação que a nossa população merece.